Então, agora a gente vai fazer a colocação, preparar, né, o segundo lado para fazer a colocação do zíper. Eu fiz um nozinho corrediço normal, já deixei ele aqui na agulha, e vou começar já colocando a agulha aqui na parte de trás e fazendo o meu primeiro ponto baixo. Em uma perninha só do ponto, eu coloco a agulha e faço ponto baixo, exatamente como foi feito do outro lado. E aí, você vai caminhando até o final, exatamente também como no outro lado, fazendo seus pontos baixos. Caso aconteça de ficar assim, que nem o meu, olha, um pouquinho mais alto o ponto baixo do que a parte de fora da almofada, tem um macete que eu vou te falar agora qual é. Ao invés de continuar pegando na perninha do meio ponto alto da última carreira, opa, na perninha em uma perninha do meio ponto alto da última carreira, você pode colocar a agulha, ao invés de colocar nessa perninha do ponto, você coloca aqui um pouquinho mais abaixo, olha. Um pouquinho mais abaixo. Em qualquer lugar que você colocar a sua agulha aqui um pouco mais abaixo, você avalia, né? Faz o seu ponto. E avalia se você acha que tá adequado desse jeito ou não. É só colocar um pouquinho mais abaixo. Ó, ele já fica mais coerente, né? Já fica mais certinho do que se eu fizer na parte de cima. Então, se acontecer com você de quando for fazer essa carreira interna para colocação do zíper, ela ficar maior que a carreira de fora, muda o lugar que você vai pôr a sua agulha. Então, aqui no caso, eu antes colocava nessa parte, em uma perninha do meio ponto alto, e agora eu estou colocando aqui nesse risquinho que eu tenho aqui atrás. Isso não interfere na parte de fora, na parte visual do meu trabalho. Então, aqui eu vou preencher essa carreira toda com ponto baixo e volto pra mostrar como que você vai fazer a parte da outra lateral. Chegando aqui no final também, vou fazer que nem no outro lado. Você vai cortar o seu fio bem comprido. Só vou puxar aqui por dentro, o fio que eu acabei de cortar. E é assim que vai ficar essa parte do trabalho quando você fizer a preparação do segundo lado para fazer a colocação do zíper. E para costurar, como que vai ser? Vai ser exatamente a mesma coisa. Vai colocar seu fio na agulha. E vai fazer exatamente como você fez do outro lado, né? Tá aqui no parte de dentro, né, na carreira de dentro, você vai trazer ele pra parte de fora. E aí, você pode, inclusive, repetir voltar, né, nessa aula da parte da costura, que é sempre igual, vai ser sempre a mesma coisa. Aqui você pode continuar a sua parte dessa costura, e eu volto pra mostrar como que a minha ficou. Aqui eu tô finalizando aqui essa segunda lateral, e eu vim, antes de fazer, de fechar aquela pontinha, vim mostrar a diferença, ó. Se eu não fizer, não enviar, né, mandar ela lá pra dentro, o mínimo que seja, que ela fica com essa pontinha aqui, ó, levantada. E quando eu mandei a pontinha lá pra dentro, ela fica mais alinhada, mais certinha. Então, quando a gente pôr o enchimento, né, colocar a almofada aqui dentro, isso aqui vai ficar mais certo, não vai ficar tão saltado assim pra fora. Então, aqui, é importante lembrar de fazer exatamente a mesma coisa também. Só colocar uns pontinhos qualquer. Você pega e manda lá pra parte de dentro também. O arremate você vai fazer também exatamente como fez do lado, né, do primeiro lado. E agora eu vou finalizar aqui essa parte, né, de costura, e volto pra mostrar como que ela ficou. Então, aqui eu finalizei a costura nas duas laterais. E antes de a gente passar para a parte de colocação do zíper, é importante que agora você veja os fios que estão soltinhos, se você deixou para fazer o arremate, né, no final. É legal você já começar a esconder todos esses fios. Então, eu vou fazer aqui em um dos lados
E no outro você vai fazer, nos outros você vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Em qualquer fio que você veja que esteja aí sem arrematar, você vai esconder eles sempre do mesmo jeito. Eu acho mais fácil fazer isso com agulha de arremate, mas caso você não tenha, não tem problema, dá pra fazer com agulha de crochê também. Essa pontinha aqui de fio, eu vou colocar ela aqui por dentro, olha, e só vou passar ela por dentro dos pontos, ó. Só passo ela por dentro dos pontos e caminho com ela, pra qualquer que seja a direção. Passar aqui de ladinho. E aí, o que é legal, você pode aproveitar a parte da costura que tem aqui na lateral, e aí eu vou voltar, ó, passei por um lado. Agora, pra voltar, eu vou dividir aqui essa traminha do fio, e eu consigo voltar. E o fio ficar preso, ó, ele ficou presinho aqui. E agora, você pode aproveitar essa costura aqui da lateral, que ficou na parte de dentro, e só fazer isso, ó, passar o fio aqui por dentro. Meu, escapou. Tá curtinho, aí ele escapa. Aqui você vai passando por dentro, olha. De um lado pro outro, não tem uma ordem assim muito certinha. E pronto, assim você já tem o seu fio escondido. E é só cortar. Você vai fazer a mesma coisa em todos os fios que estejam aí com as pontinhas ainda soltas. Deixar tudo preparado pro próximo passo, que é a colocação do zíper. Agora, a gente vai para essa parte da colocação do zíper. Aqui o meu zíper, ele é de 40 centímetros, então ele é um pouco maior do que a almofada e não tem problema nenhum também ser um pouco maior. E aí, antes de já começar, né, a fixar ele, costurar, é importante você fazer uma coisa, que é fazer marcações, porque ele precisa ficar retinho, bem certinho, para não acontecer de você costurar e ficar uma parte para cima e uma parte para baixo. E aí, como que eu faço? Eu vou alinhar primeiro as laterais aqui, ver certinho onde que elas estão, né? Deixar bem certo. Pego uma das partes do zíper e vou encaixar ela lá pra dentro. Essa primeira parte encaixada aqui no final... Ah, outra coisa, eu prefiro sempre colocar do final pro começo, porque eu acho que assim me dá mais opção de arrumar, ajustar, então eu começo a colocar sempre do fim pro começo. Se você tiver algum outro jeito que você faça a colocação de zíper, não tem problema, pode fazer do seu jeito também. Então, aqui, eu vou marcar com esse aqui primeiro, só pra ficar, né, delimitado aqui que esse é o final. Então, eu só coloco aqui o alfinete de um lado, passo lá pro outro lado e pronto. Já marquei onde eu quero que ele fique. Só que agora, lembra que a gente fez aquela carreira a mais pra gente fazer o nosso zíper ficar embutido? Então, a partir de agora, olha, você vai colocando o seu zíper em cima, fazendo um sanduichinho, né? Embaixo crochê, no meio o zíper e em cima o crochê. Aí, você vai fazer essa marcação colocando alfinetes. Então, isso tudo aqui você vai marcar de um lado, do começo até o final, segue colocando seus alfinetes. Tem que ser, eu acho legal colocar muitos alfinetes, né? Porque você vai marcando com mais certeza, vai deixando tudo mais certinho desse jeito. Então, aqui eu vou continuar marcando até chegar aqui no final e volto pra mostrar como você vai fazer pra marcar o outro lado. Aqui eu já tô com a primeira parte, primeiro lado todo marcado. E agora, pra marcar o próximo lado, eu preciso ter certeza que ele vai ficar certinho e não vai ficar desencontrado. Então, pra isso, eu olho de novo, confiro se tá alinhado, as laterais estão certinhas. E faço isso aqui. Eu vou passar esse alfinete atravessando de um lado ao outro. Então, vou atravessar com ele aqui até o outro lado.
Então, eu já tenho essa parte presa no final, no meio, e vou fazer a mesma coisa aqui no início. No início é a mesma coisa, então, olho, confiro, tudo está no lugar. E fica assim. E o que você vai fazer a partir de agora é continuar marcando também o outro lado. Faz a mesma coisa. Afasta lá os pontinhos. E faz aquele sanduíche, né, de crochê, zíper e crochê. E você vai prendendo também o outro lado. Eu vou finalizar aqui a marcação desse segundo lado e volto pra mostrar como que a minha ficou. Então, aqui já com toda a marcação feita no zíper. Antes de começar a costurar e tudo mais, eu gosto de confirmar se tá tudo certo, se o zíper tá passando, como que ficou com essas primeiras marcações aqui. Então, como eu prendi um de cada lado, ele vai tá soltinho, né? Pode ser que tenha pego um fiozinho daqui ou dali, mas como eu prendi certinho um de cada lado, eu tenho certeza que quando eu fizer a costura desse zíper, ele vai continuar exatamente no lugar que eu fiz as marcações. E ó, passando bem liso, bem certinho. Então, agora a gente vai passar pra parte de fazer a costura. Todos nessa linha aqui, que é mais amarelinha, mas você usa uma cor, né, que vai aparecer, disfarçar bem, né, não vai aparecer caso o seu ponto não fique tão pequenininho. Então, usa uma cor mais parecida. Então, usa uma cor mais parecida com ou o seu crochê ou a cor do seu zíper. Eu vou usar aqui essa amarela. E eu costumo fazer o seguinte, você vai pegar as duas perninhas do fio, eu cortei aqui um fio de mais ou menos 1,5 m. Junta as duas pontinhas e passa ela pela agulha. Com o seu fiozinho passado na agulha, ele vai ficar bem menor, né? E agora, a gente vai começar a parte de fazer a costura. Eu gosto de costurar com o meu zíper aberto. Então, eu deixo o zíper aberto. Essa parte aqui do final, você pode deixar pra fazer depois, quando você fizer, né, for fazer os acabamentos, e aí você encaixa certinho e finaliza essa parte. Eu vou começar aqui pela parte de dentro do zíper, lá no meu crochê. Eu vou prender esse fio. Então, eu passo a agulha, lá no elinho que ficou, eu passo a agulha por dentro e ficou preso. Na mesma direção do lugar que eu prendi o fio, eu venho pra frente com ele e vou pegar aqui no meu crochê também. Vou pegando aqui meio que na parte de dentro. E ele vai ficando assim. E agora, como que a gente vai fazer para costurar? Você vai pegar um pontinho no crochê, passar a agulha pelo seu crochê, passar a agulha pelo zíper, sair com a agulha lá atrás e vai prendendo. Saiu com a agulha aqui atrás, né, na parte do avesso do crochê, caminha um pouquinho para frente, aí você vai sair, passar pelo crochê, passou pelo crochê, passou pelo zíper e sai aqui na frente. E os pontos, eles precisam ser bem pequenininhos, tá? Bem próximos um do outro, pra ficar tudo bem fixado, bem preso. Essa costura, você vai fazer do começo ao final. E uma outra coisa, tenta marcar um lugar
pra você sempre passar a sua costura e ficar um caminho reto, sem ficar fazendo assim, ó, uma costura assim, pra ela ser uma costura bem certinha. Então, você pode marcar, né, que aqui no zíper ele tem umas traminhas, você pode escolher alguma que seja fácil de você identificar e vai seguindo sempre essa linha do começo até o final. Eu vou continuar aqui a minha costura e volto pra mostrar como que ficou essa primeira parte feita e tirar, né, os alfinetes junto com vocês. Aqui eu já fiz a costura do primeiro lado e o meu fio, ele tá quase acabando, então eu vou aproveitar esse momento pra te falar que caso o seu fio acabe, né, antes de você finalizar as partes, então tá tudo bem também. Você vai arrematar colocando ele lá pro avesso e é sempre a mesma coisa, né, você dá um pontinho. Ó, vou dar um pontinho aqui pelo avesso. Numa parte mais discreta, você também pode fazer um nozinho. E aí, você passa por dentro, garantindo que esse fio vai ficar bem escondido, que a pontinha dele não vai aparecer, não vai ficar fácil de sair, tá? Então, antes de... Depois eu vou cortar ele, mas eu quero te mostrar como que ficou a colocação do zíper desse primeiro lado. Antes de tirar os alfinetes, ó, olha isso, como que ficou um dos lados. E depois que eu tirar os alfinetes, então, com os alfinetes retirados, ele vai ficar colocado desse jeito, olha. Bem perfeitinho, bem certo. Conferindo mais uma vez. É isso que você vai ter no seu trabalho também. Agora, eu vou costurar o outro lado, exatamente como eu fiz nesse primeiro, só que eu tenho uma dica. Esse outro lado, eu vou costurando e vou fechando o zíper. Eu vou caminhando com a costura e vou fechando o zíper. Pra garantir que quando eu fizer, né, terminar minha costura, vai tá tudo bem certinho, bem alinhado. Então, eu começo essa costura com o zíper aberto também. Prendo a minha agulha e vou caminhando com a costura e fechando o zíper conforme o avanço da parte da costura. Então, eu vou costurar minha segunda parte e volto pra mostrar como que você vai fazer o acabamento. Eu voltei aqui antes de finalizar esse segundo lado pra mostrar como que eu vou fazendo. Ó, eu vou costurando e vou sempre fechando pra conferir, já vou removendo, inclusive, os alfinetes, né? E a cada pontinho que eu vou dando aqui, cada pontinho não, vai, a cada 2 centímetros, mais ou menos, eu volto e confiro, né, se o meu zíper segue ficando alinhado. Então, aqui, você pode ver que tá seguindo alinhadinho. E agora sim, eu vou finalizar esse segundo lado e volto pra gente costurar as pontinhas.